Se não me falha a memória, no último episódio da entrevista ao gajo dos 25 carros, tínhamos ficado naquela parte em que eu estava a dar a entender que já estava a pensar vender o meu Mini John Cooper Works. Aliás, no dia em que gravei aquilo, o carro já estava quase apalavrado ou sinalizado mesmo. E perguntam-me vocês, mas porquê é que tu foste vender um carro como o Mini John Cooper Works? O Mini John Cooper Works tem características fabulosas. É um carro com um motor delicioso, com uma caixa deliciosa, um som de escape absolutamente viciante. E dono de um nível de performance que deixa um 911 em muito maus lençóis numa estrada com curvas. Mas é insuportavelmente rijo. Eu não consigo conceber, o meu carro tinha jantes de 17 polegadas e eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que, com um chassi daquela rigidez e com uma suspensão com aquele curso que deve ser para aí assim, como é que há pessoal que ainda põe jantes de 18 ou pior, rebaixam a suspensão? O Mini John Cooper Works foi-se embora. E quem é que deu entrada? O Mazda RX-8. O Mazda RX-8 tinha uma questão de exclusividade que eu muito gostava. Tinha um motor Wankel, uma coisa altamente exclusiva, 231 cavalos, um carro relativamente leve, muitíssimo mais confortável do que o Mini, levava 4 passageiros com muito mais conforto do que o Mini, até tinha algum espaço de bagageira. E realmente aquele motor era frenético. Fazer 9.000 rotações era o pão nosso de cada dia. A caixa era uma completa delícia, com um punho deste tamanho, parecia tipo joystick de videogames para meter mudanças. Era um carro muito giro. E mais uma vez perguntam-me vocês, até porque é que tu vendeste o Mazda RX-8 será assim tão bom? Bom, foi mais ou menos como os outros 26 carros, não é? Há sempre um momento em que eu começo a achar que afinal não é assim tão bom. O Mazda RX-8 tinha uma característica inerente aos motores atmosféricos que ao fim de algum tempo me cansa. E o que é? É o facto de ser muito frenético. Ou seja, quando aquilo canta das 6.000 para cima, encantado da vida, o motor é fabuloso, uma disponibilidade divinal. Das 6.000 para baixo, é um desespero. Não há nada. Aquela expressão do meter uma abaixo no RX-8 não existe, é meter 3 abaixo. Se eu circular em sexta a 100 km/h e precisar de algum tipo de aceleração, e quem diz 100 km/h diz 120 km/h, meter uma quinta não vai ter qualquer espécie de repercussão no andamento, meter uma quarta talvez, tem que se meter mesmo uma terceira, que é para aquilo começar realmente a animar. A somar ao motor frenético, o interior era horrível, eu não me conseguia habituar ao interior. A posição de condução não era das melhores, eu sentia-me assim um bocadinho encavalitado em cima do carro, as portas tinham um ar muito frágil e aquelas portas suicida, por muito giras que sejam, de prático não têm rigorosamente nada. Aliás, se pensarmos que um passageiro de trás, para entrar ou sair, obriga a que o passageiro da frente abra a porta, logo aí vemos que há ali coisas que não jogam. E efetivamente eu acabava por fazer 90% das minhas deslocações dentro da cidade. E dentro da cidade, um Mazda RX-8 é um carro que gasta 16 litros aos 100, com a maior das facilidades, para além de que é um motor chato, porque como em baixas rotações não tem absolutamente nada, é um motor que obriga a trabalhar muito, e cansou-me. Portanto, mandei ir embora ao Mazda RX-8 e o que é que eu mandei vir a seguir? Mandei vir um carro bastante mais recente, com poucos quilómetros, com garantia da marca. E vão vocês dizer, não, diesel. Eu realmente andava um bocadinho mais do que esperava e portanto um diesel fazia todo o sentido. Então comprei um BMW 118D Coupé, equipava com motor 2 litros com 143 cavalos, tem umas linhas de carroçaria que eu considero lindas, mas lindas a sério, acho que é a carroçaria que melhor assenta naquela geração do Série 1, e é um carro com uma posição de condução excelente. Por sinal, o volante é igualzinho a este carro que eu neste momento vou conduzir e que tem uma pega divinal e um tamanho perfeito. O tamanho é perfeito, nem mais pequeno nem maior, é mesmo perfeito. Eu comprei o carro num stand da marca e na altura mandei quitar o carro com um kit de travagem BMW Performance. Portanto, o 118D tinha umas maxilas de 6 êmbolos assim deste tamanho à frente, calçava umas jantes de 17 polegadas, que era o tamanho mínimo admissível para aquelas maxilas caberem,
e tinha uns enormes discos de 336mm à frente. Portanto, o carro tinha uma potência de travagem verdadeiramente injustificada para a capacidade de andamento que ele tinha. Mas pronto, ficavam-lhe muito bem e realmente era garantia de ter um stopping power muito acima da média. Numa incursão que eu fiz à Serra da Estrela e num bocado de condução mais inspirada para aí 30 ou 40 km, serra acima, serra abaixo, rapidamente percebi que os travões tinham mais de potentes do que propriamente resistentes à fadiga, porque ao fim de meia dúzia de curvas ou de um andamento um bocadinho mais severo, eu comecei a sentir o pedal a ficar cada vez mais esponjoso e houve ali uns tempinhos em que tive que abrandar um bocadinho o ritmo se é que queria conseguir fazer o próximo gancho, sobretudo se fosse a descer. Depois, e como vocês todos devem ter visto, eu tive ali uma pega, uma cisma com o diretor de comunicação da BMW e muito zangado com a marca, num ato de pura rebeldia e uma verdadeira birra, da qual eu hoje me arrependo, decidi vender o carro. Carro vendido, o que é que veio a seguir? Eu desde há muitos anos que cultivo um fascínio por carros híbridos. Acho que a conjugação de motores a gasolina com motores elétricos é uma solução muitíssimo válida e a não ser que se façam 50 mil km por ano, eu acho que uma conjugação mecânica perfeita, sobretudo do ponto de vista de manutenção, que é algo que muitos de nós muitas vezes nos esquecemos. E tal, vou ter um carro diesel, gasta 5 litros aos 100, é tudo muito bonito a gastar 5 litros aos 100, mas sempre que vamos a uma revisão, gastar 500, 600, 700, 800 euros numa revisão, rapidamente vamos começar a perceber que um híbrido que se calhar vai mudar pastilhas de 100 a 100 mil km, eu não estou a aldrabar, de 100 a 100 mil km, que não tem caixa de velocidades, que não tem alternador, que não tem correias disto e correias daquele outro para trocar, a manutenção sai bastante mais em conta. Mas enfim, adiante. Então comprei o quê? Mandei-me para um Lexus GS 450H. Carro dotado de um 3.5 V6 com quase 300 cavalos, mais um motor elétrico, e tudo aquilo em potência combinada gera qualquer coisa como quase 350 cavalos, 345 para ser exato. Num carro que pesa 1900 kg, é quase desconcertante ter um carro que faz pouco mais de 5 segundos do 0 aos 100, num absoluto e completo silêncio e no meio de uma suavidade brutal. Ainda assim, é híbrido e tal, mas não gastava menos do que 10 litros aos 100, mesmo numa condução relativamente serena. A caixa de variação contínua é daquelas coisas que primeiro estranha-se, mas depois entranha-se, que ao final de algum tempo rapidamente começamos a perceber as vantagens deste tipo de caixa, que não é bem uma CVT típica, o mecanismo é um bocadinho diferente e até resulta bastante mais simples, é um género de umas engrenagens planetárias, aquilo não tem lá polis, nem correias, nem nada disso. E é um mecanismo extremamente simples, e sendo um mecanismo extremamente simples, tem como consequência imediata uma enorme fiabilidade. O facto de não ter engrenagens nem velocidades, primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta, sexta, por aí fora, a resposta é sempre imediata, porque basicamente é como se fosse uma scooter, só tem uma mudança, não é? E quando se acelera, o carro sai imediatamente. Com a conjugação do binário instantâneo do motor elétrico, o carro tem realmente uma resposta imediata e fabulosa. Aquele carro tinha um nível de andamento que deixava muita gente assim, boca aberta, porque era uma força ininterrupta, porque o carro, mesmo tipo a 120 ou a 140, pisávamos a fundo e a velocidade com que ele ganhava, ou a capacidade de aceleração, mesmo dos 140, 160 para cima, era alucinante. Era preciso um carro desportivo com muita potência estar na mudança certa para conseguir acompanhar um carro daqueles se eu acelerasse a fundo, mesmo. O carro era de 2009, e, portanto, pagava um IUC à volta dos 630 euros por ano. Portanto, era assim, upa-upa, pechadote. E, portanto, como eu não queria pagar 630 euros de IUC, fui escolher um carro que pagava 500 euros de IUC. Então, o que é que eu fui comprar? E vocês agora vão se rir na minha cara, não é? Eu fui comprar um BMW. Então, o carro é que eu comprei? Fui comprar um BMW porque eu às tantas, antes de ir para o carro que eu comprei, eu às tantas percebi o quanto ridículo eu tinha sido com aquela minha birra de vender o BMW só porque me tinha chateado com o diretor de comunicação. Fui comprar um BMW com umas linhas que eu sempre gostei bastante, que é o E92, portanto é o Série 3 Coupé. E comprei um Série 3 Coupé de 2007, já de finais de 2007, um 325D. Era uma caixa manual de 6 velocidades, não era um kit-M nem coisa do género, mas tinha sobretudo um motor fabuloso debaixo do capô. Tem um motor de 6 cilindros, com 3 litros de cilindrada, que de origem trazia 197 cavalos e um binário máximo de 400 Nm,
com um escalonamento que eu diria que é absolutamente perfeito. O carro tem um nível de performance muitíssimo bom, mas não contente com isso, eu ainda lhe fiz um upgrade de potência e o carro debitou em banco qualquer coisa como 258 cavalos e quase 580 Nm de binário. Portanto, o carro tinha uma verdadeira pedrada de andamento. Mas o facto de ser um diesel e depois ter tido um Lexus a gasolina híbrido que era suave, o 6 cilindros diesel BMW, que já de si é um motor muito suave, deixava-me ali um saudosismo em relação àquela suavidade híbrida. E eu pensei, ok, eu gosto muito do BMW, adoro o meu 325D, mas ter um carro com umas portas de 2 metros, que cada vez que eu estacionava entre dois lugares, entre dois carros, e eu tinha que ter pelo menos 1 metro para o carro do lado para conseguir abrir a porta para sair, ou ter um cinto que me obrigava quase a partir o pescoço, mesmo com aquele sistema de alavanca que nos traz o cinto um bocadinho à frente, também me cansou um bocadinho. Vocês pensam, pá, mas este gajo é completamente maluco, mas todos os carros o cansam, caramba. O gajo anda com carros diferentes todas as semanas e todos os carros o cansam. Portanto, o 325D nem sequer lá esteve em casa durante muito tempo. O carro vinha bem equipado, tinha umas jantes de 18, ainda lhe pus uns pneus novos, fiz-lhe este upgrade ao motor, pá, que ficou fabuloso. O carro não deitava sequer fumo, os consumos não aumentaram por aí além, o carro gastava na minha mão, numa condução absolutamente normal, gastava 7,5, 8, 7,5, 8, não saí daí. Numa condução um bocadinho mais empenhada, cheguei a ver 12, 13, mas pronto, são 3 litros, são 6 cilindros, também não se pode esperar propriamente milagres. Mas realmente, depois da experiência com o GS 450H, eu fiquei muito fã Lexus. Eu já era fã Lexus em 2014, quando experimentei pela primeira vez o Lexus IS 300H, na altura numa versão F-Sport, que me deixou completamente a babar, por duas razões. Pela suavidade do carro, pela forma como nos descontrai ao volante, e pelas linhas do carro. O carro é tesudíssimo. E sobretudo eu sempre gostei, ao longo dos meus 30 carros, e este ia ser o meu 30º carro, eu sempre gostei de carros um bocadinho diferentes. Sempre premiei um bocadinho a exclusividade ao mainstream. E sempre me lixei um bocadinho à conta disso, porque a exclusividade é tudo muito bonito na hora de comprar, mas quando toca a vender o carro em segunda mão é sempre, ninguém quer isso, isso é um carro muito raro, isso vê-se pouco, e levava sempre grandes broas em termos de preço. E portanto avancei para o Lexus IS 300H que tenho hoje. É um carro fabuloso. Eu comprei o carro em setembro de 2016, o carro tinha então na altura acabado de fazer 1 ano, portanto o meu carro é de setembro de 2015, e é pouco mais de 15 mil km, não é uma versão top spec, nem é um F-Sport, é um Executive com jantes de 17 e os pneus mais fininhos, 225, mas é um carro extremamente confortável e sobretudo extremamente relaxante de conduzir. O Lexus IS tem uma capacidade dinâmica muito acima daquilo que eu estava à espera, é um carro com centro de gravidade extremamente baixo e é possível curvar muito depressa com aquele carro, tem um chassi muitíssimo neutro. Um pormenor curioso no IS é que a colocação das baterias debaixo da mala já lhe conferem uma mala normal, portanto já estamos a falar de uma mala com 450 litros de capacidade, o que comparada, por exemplo, com a mala do GS 450H, que era completamente ridícula, porque as baterias estavam colocadas por trás dos bancos traseiros e, portanto, isso roubava imensa mala. O carro tinha quase 5 metros de comprimento e tinha 280 litros de mala. 280 litros, é um Renault Clio. Portanto, o Lexus IS 300H é o carro que eu tenho atualmente e que não penso vender tão depressa. Sobretudo com uma garantia de fábrica até 2020, não tenho mesmo nada com que me chatear. Estou a guiar um X1. É um BMW. Este vídeo chama-se o gajo dos 30 carros e meio. Sabem porque é que é e meio? Não é porque eu já tenha vendido metade do Lexus, não. É porque este carro é só meio meu. A outra metade é da Babe. A Babe vendeu um Qashqai mais 2 que tinha e comprámos este X1, que é de 2016, tem caixa automática de 8 velocidades, tem GPS, comprei-o com 4.000 km, tinha 4.000 km e foi o último desta geração, o último. Portanto, este carro um dia vai ser uma relíquia, vai valer para cima de 1 milhão de euros. E fica, meus caros, a história do gajo dos 30 carros e meio. Continuem a acompanhar o Facebook do The Car Lounge,
subscrevam o canal da Car Lounge no YouTube e até à próxima.